Há uma ilustração antiga, talvez que você deva ter visto em várias versões, de 3 macaquinhos, cada um deles colocando as mãos sobre os olhos, sobre os ouvidos ou sobre a boca. Esses 3 macaquinhos, que você daqui a pouco vai ver aí projetado, eles originalmente foram postos na porta de um templo, essa é a ilustração original, na cidade de Nikko, no Japão. O nome deles é Misaru, Kikazaru e Iwazaru, que significa aquele que cobre os olhos, aquele que tapa os ouvidos e aquele que tapa a boca, ou aquele que não ouve o mal, aquele que não fala o mal e aquele que não vê o mal. No entanto, as várias versões que depois dessa pintura original, dessa ilustração original, foram se disseminando ao longo da história, sempre embutem a ideia, seja por um texto auxiliar ou por alguma coisa, de que a melhor maneira de agir na vida é simplesmente não ouvir, não ver e nem falar. É como se alguém dissesse assim: quem muito ouve pode se confundir, quem muito vê pode se comprometer, e quem muito fala pode errar. Assim, a imagem, na verdade, que é no sentido, com o tempo pareceu ser um elogio à omissão, à indiferença, ao descompromisso. Mesmo que pareça ser tudo isso algo virtuoso, na verdade não é. Às vezes eu acho que é assim que as pessoas querem se relacionar com Deus. Desde que Ele nada veja, desde que Ele nada escute, desde que Ele nada fale, então Ele é muito bem-vindo. Naquelas situações de extrema necessidade eu o busco, desde que Ele fique lá, sem ver, sem ouvir e sem falar. No entanto, esse não é o Deus Criador, que é onisciente, tudo vê, tudo escuta, que é um Deus que se revela, ou seja, que se comunica, que se apresenta às suas criaturas na natureza que Ele mesmo fez, e comunica a sua vontade por intermédio de várias maneiras ao longo do tempo, e que nós chamamos na teologia de revelação. O nosso Deus escuta tudo, vê tudo e fala tudo que expressa a sua vontade e o seu caráter. Hoje é a segunda mensagem de uma série que começamos domingo passado, nas manhãs do mês de fevereiro, que tem como título principal Creio, Logo, e na primeira mensagem foi Creio, Logo, Anuncio que há um só Deus. E hoje será Creio, Logo, Proclamo que há uma só palavra de Deus. E para que Deus fale assim conosco, esse Deus que tudo escuta, tudo vê e tudo fala, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus na carta que foi aos Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. Aqueles que eventualmente estão sem a escritura nas mãos podem acompanhar na projeção, e você que está nos assistindo também pode fazê-lo aí onde você estiver. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Eu convido você a ler comigo agora, são apenas 3 versículos, vamos ler até o versículo 4. São apenas 4 versículos e nós podemos ler juntos. Vamos juntos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala conosco, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, haja vista que Tu és um Deus que se comunica, que se revela, que se manifesta, desde que o mundo é mundo, desde que criaste aqueles seres mais simples, até o ser humano, coroa da Tua criação. Tu és o Deus que manifesta o Teu poder e Teus atributos na natureza, e tens falado ao longo da história ao homem, ao ser humano, tanto no tempo em que ele ainda caminhava contigo no jardim, como também depois disto, e de maneira plena na pessoa do Teu Filho que enviaste para falar conosco, para se comunicar, para revelar o Teu caráter. Eis que agora o Teu povo está aqui diante da Tua palavra, registro histórico daquilo que Tu falaste no passado, por meio de homens e também por meio do Teu Filho. E nós, pelo Teu Espírito que em nós habita, clamamos, fala conosco, continua falando conosco, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz e aquilo que o Senhor fala e falou conosco. É o que nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A carta aos Hebreus que nós acabamos de ler, tem como objetivo, irmãos, demonstrar a superioridade de Cristo, a palavra de Deus encarnada, e a fé cristã que disso decorre sobre particularmente um grupo de pessoas que é identificado, daí o título, como hebreus, que eram judeus que viviam fora de Jerusalém, visto que normalmente judeus que viviam em Jerusalém eram chamados de judeu, daí a decorrência da cidade ou da região da Judeia, que uma vez tendo conhecido o cristianismo e se espalhado pela perseguição à fé cristã, agora habitavam em vários lugares diferentes do Império Romano e sofriam perseguições daqueles que eram pagãos, do próprio império, e perseguição também dos seus ancestrais, ou daqueles que, como ele, dos seus conterrâneos, em termos de fé cristã. Os próprios judeus perseguiam judeus convertidos ao cristianismo. E particularmente para eles era algo tentador imaginar que talvez o caminho correto seria retornar ao judaísmo. Porque toda aquela pompa e circunstância do templo, dos rituais, dos simbolismos, dos sacerdotes, das ofertas, dos sacrifícios, parecia algo muito mais majestoso, muito mais glorioso, muito mais divino, do que aquela simplicidade de pequenas sinagogas espalhadas no Império Romano, em algumas vezes as catacumbas escondidas onde eles tinham que praticar a sua fé, ou de casa em casa à medida em que a fé se espalhava. Eles não tinham templo, eles não tinham um sacerdote todo paramentado, eles não tinham rituais, e dizem os historiadores que muitos deles eram tentados, então, diante dessa adoração simples e frugal da vida cristã inicial, da igreja primitiva, a voltar e pensar que talvez, como judeus, eles deveriam voltar ao judaísmo. Porém, Hebreus é escrito justamente para reafirmar e garantir que tudo aquilo que antes eles poderiam encontrar nos rituais judaicos, agora estava claramente revelado em Jesus Cristo. É exatamente aquilo que o apóstolo João, em algum outro momento, na sua epístola, capítulo 1, verso 14, demonstrava ser o ápice da revelação de Deus, quando ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, não tipificada, mas a glória própria do unigênito do Pai. É dentro dessa realidade, então, que Hebreus começa a falar sobre a revelação de Cristo como a palavra de Deus. E quando eu uso a palavra revelação, Cristo e palavra de Deus, esse é o tema da nossa mensagem hoje, na verdade eu estou dizendo que há uma só palavra de Deus. Nós costumamos chamar a palavra de Deus deste livro que nós chamamos de Bíblia, e ele é a palavra de Deus.
Mas quando falamos da palavra de Deus de maneira mais profundamente concebida na teologia, a palavra de Deus é a revelação do ser de Deus, que está presente na natureza, que foi manifestada de diversas maneiras ao longo da história do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que se plenificou na pessoa de Jesus, ele era o Verbo, a palavra encarnada, e que posteriormente foi registrada, inspirada por Deus, assim como o Antigo Testamento havia sido, para que a palavra registrada, inspirada, escrita, fosse a nossa regra de fé e prática. Quando falamos, portanto, que há uma única palavra de Deus, nós estamos falando desta palavra, ainda que manifestada de diferentes maneiras. É mais ou menos aquilo que Calvino, quando comenta esse texto, diz assim: como teria sido uma tarefa supérflua para o escritor provar aos que já estavam convencidos de que aquele que havia aparecido era o Cristo, assim fazia-se necessário que ele provasse que o Cristo era a palavra de Deus anteriormente revelada e agora planificada na pessoa de Jesus. Assim, quando nós vamos tratar desse tema hoje pela manhã, creio, logo proclamo que há uma só palavra de Deus, nós queremos dizer várias coisas debaixo desse tema, e por isso queremos proclamar essa única palavra de Deus. Volte os textos, volte ao texto, volte os seus olhos ao texto e veja que, por um lado, e hoje, diferentemente do que é costume entre os pastores presbiterianos, a mensagem só terá 2 pontos e não 3. Por um lado, proclamamos que a única palavra de Deus foi revelada dentro de um pacto e de forma histórica, progressiva, orgânica e adaptável. E onde é que nós vemos isso? Logo no começo. Veja o que é que diz o texto. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O que está escrito aqui é que a palavra de Deus foi revelada dentro de um pacto que Deus fez com o povo, que Ele chamou para si, e de uma forma histórica, progressiva, orgânica e adaptável a cada situação. Calvino comenta essa forma, novamente, estabelecendo o seguinte, que, em primeiro lugar, o Filho de Deus, se você olhar, existem antônimos aqui, é contrastado com os profetas, para dizer por quem Deus falou. No passado, por meio dos profetas. Hoje, por seu Filho. Da mesma maneira, também aqueles por intermédio de quem, ou a quem, melhor dizendo, a palavra de Deus se revelou, também são contrastados. Antes, aos nossos antepassados, como diz o texto, ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais. Mas hoje, ele nos fala a nós. Da mesma maneira, ele também contrasta quando isso aconteceu, no passado, outrora, e hoje, como um antônimo a isso. Então, você tem 3 antônimos: pais, nós, antes, hoje, por meio dos profetas, por meio do seu Filho. O que o apóstolo Paulo, creio eu que foi ele que escreveu os Hebreus, embora não possa provar, essa é uma grande controvérsia histórica, estava querendo dizer que a revelação é histórica. Ela acontece no tempo. Que a revelação também é progressiva. Veja, diz de muitas vezes e de muitas maneiras, num aspecto cumulativo. Quanto cada um conhecia a sua época era suficiente, mas à medida que alguém conhecia mais do que a época anterior, aquilo que na época anterior tinha sido revelado por Deus se acumulava, sobrepunha-se sobre aquilo que agora estava sendo revelado, de modo que para aquela geração, aquilo que estava sendo revelado era o necessário e o importante que ela soubesse. Até que chega um momento, de maneira histórica, progressiva e orgânica, que o cúmulo da revelação de Deus se plenifica, se concretiza na pessoa de Jesus. Diz o texto que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por intermédio do seu Filho. Quando nós falamos que essa revelação é progressiva e multiforme,
nós estamos tentando traduzir a expressão grega que está aqui, polemeros kai politropos, que significa de várias maneiras e muitas vezes, que significa de várias maneiras ou por vários meses, ou por vários meios. Deus falou por meio de sonhos, Deus falou por meio de revelações diretas, às vezes até audíveis no antigo pacto. Deus falou por intermédio de sonhos, Deus falou por intermédio de pessoas a outras pessoas, Deus falou por intermédio de símbolos do tabernáculo, de revelações que ele fazia em todos aqueles pequenos detalhes do templo, da roupa dos sacerdotes, de cada sacrifício. E cada uma daquelas maneiras que Deus falou, era Deus falando sem dúvida nenhuma, até que à medida em que esses, vou usar a expressão sem irreverência a Deus, balbucios de Deus, como quem fala a umas crianças, começaram a amadurecer, ele falou o vocábulo inteiro, ele falou o alfabeto inteiro, e mais do que isso, ele falou de maneira concreta, quando o seu Filho Jesus se faz carne e habita entre nós. Essa revelação progressiva não significa dizer que Deus falou menos no passado do que Ele fala hoje por intermédio de Jesus Cristo. Porque para aquela geração, para aquele povo, para aquela circunstância, tudo o que Deus falou foi suficiente para que eles pudessem saber quem Deus era, o que Deus queria deles e o que esta revelação apontava para a plenitude dos tempos, quando Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar os que estavam debaixo da lei. Da mesma maneira, como somos crianças, e os nossos pais falam conosco com uma linguagem própria da infância, aquilo é suficiente mediante a necessidade daquela criança para saber que eu a amo, o que eu quero dela e qual é a minha vontade para ela. E quando essa criança se torna um adolescente e minha linguagem se torna mais complexa, mais sofisticada, este adolescente conhece a mim de maneira como um adolescente precisa conhecer, quando eu falo com ele, de forma que nem eu deixei de falar o que precisava ser falado quando aquele adolescente era criança, nem tampouco, depois que ele se torna adulto, aquilo que ele ouviu das minhas palavras foi menos do que ele precisava ouvir. Porque a uma criança se fala como criança, a um adolescente se fala como adolescente, a um adulto se fala como adulto. Quando falamos, portanto, que Deus progressivamente foi se revelando, é porque era impossível que crianças conhecessem Deus de maneira plena, como passaram a conhecer aqueles que viram o seu próprio Filho encarnado diante dos seus olhos. A compreensão, então, de Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3, é como se fosse uma grande tese que o escritor estabelece, que, havendo Deus outrora falado aos nossos pais, de muitas maneiras e de muitas vezes, hoje nos fala por intermédio dos seus filhos, do seu Filho. Ele está, então, contrastando, mas não necessariamente opondo a maneira como Deus falou à maneira como Deus passou a falar em Jesus Cristo. Não é como se houvesse um tipo de palavra de Deus no Antigo Testamento e outro tipo de palavra de Deus no Novo Testamento. Mas é como se esta palavra de Deus do Novo Testamento, na pessoa do seu Filho e naquilo que ficou registrado, é a mesma e única palavra de Deus, como foi cada uma destas palavras que ele falou para cada uma das gerações do Antigo Testamento. Mas, por outro lado, apesar de dizermos que esta revelação é progressiva, é orgânica, faz parte de um organismo só, de um todo, fica muito claro pelo texto que a ênfase que o escritor quer dar é que essa palavra só se torna plena e se tornou na pessoa do seu Filho. Veja que ele gasta 2 versículos, versículo 1 e o versículo 2, para dizer que Deus falou outrora, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas.
Mas nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, e a partir daí, gasta o restante do versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, e eu diria toda a carta aos Hebreus, de 13 capítulos, para provar que a maior revelação de Deus, a que plenifica o ápice de quem é Deus revelado ao homem, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, por outro lado, apesar de Deus ter falado de maneira progressiva no Antigo Testamento, da maneira como ele falou, proclamamos, porque cremos assim, que a única palavra de Deus plena e definitivamente revelada é a palavra que ele revelou em Cristo. Essa verdade é introduzida na expressão nos últimos dias. Veja aí no verso 2. Nos últimos dias significa o contraste que ele quer estabelecer com o outrora. Era costume rabínico, portanto, os judeus, hebreus que estavam recebendo essa carta, conseguiriam identificar que a totalidade do tempo fosse dividida em esta era, ou este mundo, e a era do porvir. Veja que em Hebreus capítulo 2, verso 5, se você puder passar a página, você vai ouvir e ver a expressão o mundo que há de vir, ou a era que há de vir. E um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, verso 5, também se lê sobre os poderes do mundo vindouro. Então, quando nós falamos de outrora, em contraste a nestes últimos dias, nós estamos dividindo o tempo entre aquilo que Deus revelou até Jesus nascer, e que era aquilo que chamava-se de esta era, ou outrora, como é o texto. E quando chega no nascimento, na encarnação de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, um novo tempo, uma nova era, a era vindoura, começa em Jesus, e a partir de Jesus até a consumação dos séculos, quando ele voltar. Portanto, nós estamos vivendo aquilo que o escritor chama de nestes últimos dias, que começam em Jesus, quando Deus dispara um tempo próprio, que é progressivamente consumido até aquele ponto em que ele vai voltar, como se fosse um relógio que tem um tempo certo para zerar um cronômetro reverso. Então veja que era, por causa desse costume, muito fácil para os leitores desse escrito, que eles percebessem que em Jesus o tempo havia zerado e recomeçado. E é isso que o texto quer dizer, que tudo aquilo que foi revelado era importante e era a palavra de Deus, mas que agora algo não diferente da palavra de Deus, mas pleno como palavra de Deus, começava a ser revelado para eles. Eles tinham entrado na última parte destes dias, ou desta nova era. Era o começo de uma nova era que vai se consumar com a volta de Jesus. Dessa forma, irmãos, no aspecto cronológico, Jesus é cumprimento de tudo aquilo que no Antigo Testamento havia sido profetizado por ele. Essa é a razão que nos faz olhar para o texto e perceber uma sutileza que talvez não fique muito claro na versão em português. Veja que o texto contrasta os profetas e Jesus como o meio pelo qual Deus falou. O texto diz que Deus falou outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas. Os profetas são instrumentos de Deus falar. Tanto é que a palavra profeta, nabor, vem da palavra navar, que significa falar. O profeta é boca de Deus. No entanto, quando ele escreve na língua grega, ele não usa a conjunção, a preposição que daria a entender por intermédio de, mas ele usa a preposição em Jesus. Então, Jesus não é apenas um instrumento como um maior profeta, mesmo que ele fosse o maior de todas, como o islamismo quer dizer de Maomé, mas ele é, nele, a própria revelação plena de Jesus Cristo, do Pai. Em outras palavras, Jesus Cristo
na pessoa dele, não é apenas um instrumento pelo qual Deus fala. A pessoa de Jesus é a palavra encarnada, é a palavra viva. O que ele falou, o que ele fez, tudo que ficou registrado dele, muito mais que não ficou registrado, era o próprio Deus se manifestando de maneira clara aos olhos daqueles que ali estavam. A gente consegue ver isso porque, por exemplo, quando lá em João capítulo 14, Jesus afirma para os seus discípulos, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele conclui dizendo assim, se vós me tivesseis conhecido, versículo 6 ainda, versículo 7, desculpe, 14, João 14, 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, porque desde agora, pode projetar por favor? Porque desde agora o conheceis, e o tendes visto. E aí Filipe pergunta para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz assim, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e o Pai em mim? E aí ele usa um dos argumentos, crede ao menos por causa das mesmas obras que o Pai fez e que eu faço. Então, quando alguém diz assim, mas Jesus nunca afirmou que era Deus, é porque não leu os evangelhos. Porque alguém que diz, quem vê o Pai, vê a mim, certamente estava dizendo aquilo que depois fica mais claro quando Paulo escreve aos Colossenses, e eu convido você a abrir, se você puder, vai ser projetado, no capítulo 1, é dito assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Paulo considera que Jesus não é apenas um profeta, mas ele é o próprio Deus encarnado, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é a plenitude da divindade. João Batista, o seu primo mais velho, quando fala no início do Evangelho de João, diz assim, apontando para Jesus, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aí ele diz algo fantástico. Ninguém, versículo 18 do capítulo 1 de João, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Veja aí, capítulo 1, verso 18 de João. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ora, se ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o revela, eu posso conhecer a plenitude da divindade de Deus na pessoa de Jesus, pelo que ele falou, pelo que ele fez, pelo que ele executou, pelas suas obras, fica claro que ele é a revelação perfeita e final da palavra de Deus. Veja que depois de afirmar isso, o escritor aos Hebreus diz que ele é o profeta por meio do qual Deus falou, mas mais do que profeta,
Ele é o Criador que fez o universo. Veja a expressão, diz assim: Ele, a quem constituiu, versículo 2 ainda, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pelo qual também fez o universo, remete àquela expressão de Gênesis capítulo 1, que diz assim: no princípio Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí, no versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Em paralelo, o texto que vocês citaram primeiro, João capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem o Verbo, e por ele foram feitas todas as coisas. Gênesis 1:1, João 1:1. Perceba que o que está sendo dito é que ele é o Criador que fez o universo. O texto diz: o herdeiro de todas as coisas, a representação do ser de Deus, o sustentador de todas as coisas e o sacerdote que providenciou a purificação dos pecados. Tudo isso em apenas 3 versículos. Quando é dito que a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, está falando do sacrifício no Calvário, assentou-se à direita da majestade, está falando da assunção e do ofício sacerdotal de Cristo, que está hoje à direita do Pai intercedendo por nós, a ponto de ter se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Que implicações essas verdades têm para nós? Porque elas não são novas. Na verdade, esta série de mensagens da manhã não pretende trazer novas palavras que já não estão aqui na palavra. Creio, eu já creio. Logo, proclamo que há uma só palavra de Deus. Que implicações tem? A primeira delas é que nós vivemos num tempo, desde que Jesus veio, em que, de maneira privilegiada, nós temos a possibilidade de conhecer todo o caráter de Deus e a vontade de Deus, até o limite que cabe a nós conhecer no tempo de hoje. Há mais coisas a conhecer acerca de Deus? Sim, mas não no tempo de hoje. Há mais aspectos mais profundos do caráter de Deus e da vontade de Deus? Sim. O próprio Jesus falou que há coisas que pertencem ao Pai e que não foram para nós reveladas, e não a nós será conhecido nesse tempo. Ora, se nós, no entanto, temos a plenitude da revelação de Deus, sabemos o que Jesus fez, falou e viveu, isso nos dá um privilégio e uma responsabilidade decorrentes desse fato. O primeiro privilégio é que nós não podemos, diferentemente talvez de pessoas antes de Jesus vir, dizer que nós não cremos ou não obedecemos porque não conhecemos plenamente. Pelo contrário, porque conhecemos plenamente, nada nos resta a não ser crer ou não crer, mas não por falta de conhecimento. Obedecer ou não obedecer, mas não por falta de conhecimento. Porque o que nós precisaríamos conhecer para crer, conhecer para obedecer, está revelado. A ignorância, portanto, não pode ser desculpa para não crer, não pode ser desculpa para não obedecer. A segunda implicação decorrente dessa é que, uma vez que nós temos essa revelação plena de Jesus, este conhecimento de quem é Deus e do que Ele quer para nós, nós também não podemos ficar alheios às necessidades de tantos outros que precisam conhecer este Deus. Eu costumo dizer que a vida cristã se resume a 3 atitudes:
conhecer Deus, conviver com Deus e fazer Deus conhecido a outros. Se você quiser um roteiro de vida, seja você quem for, tenha a atividade profissional que você tiver, tenha o tempo com Deus que você tiver, deixa eu lhe dar o roteiro. Conheça Deus, naquilo que está revelado por meio do seu Filho. Conviva decorrentemente deste conhecimento com este Deus, porque conhecer apenas não significa que você tem convivência com Deus. E uma vez conhecendo, faça outros conhecerem através do seu testemunho. Eu não posso ficar alheio a um mundo que tem quase 7 bilhões de pessoas, com mais de 4.000 línguas que não tem uma linha das Escrituras Sagradas. Hoje existem bilhões ainda de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. E se você acha que eu estou falando lá dos rincões da África, da Ásia, não se surpreenda. Eu me surpreendi, mas não se surpreenda com testemunhos de missionários e evangelistas nos rincões do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, em lugares que, se você perguntar quem é Jesus Cristo, você talvez escute todas as respostas possíveis, mas por incrível que pareça, talvez você não escutará que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, o Redentor, que morreu pelos nossos pecados. Portanto, quando nós estamos diante de uma situação dessa, como, tendo o conhecimento que nós temos, sendo abastecidos pela palavra de Deus dessa maneira como somos, a cada dia, disponível para nós, a cada culto, conhecendo o Senhor, como não fazê-lo conhecido? E, finalmente, a terceira implicação decorre do fato de que, uma vez nós o conhecendo, nós não podemos substituí-lo por qualquer suposta e pretensa revelação de quem Ele é. É perigoso, irmãos, quando hoje nós damos mais créditos a palavras de supostos profetas ou profetisas, de supostas visões ou de revelações, e não olhamos para a Escritura Sagrada como única e suficiente regra daquilo que eu preciso crer e conhecer de Deus, daquilo que eu preciso crer e obedecer a Deus. É perigoso quando nós somos emocionalmente impactados, porque alguém nos dá uma palavra genérica que parece ser a palavra de Deus para nós. Isso faz arrepiar os cabelos dos braços e nos emocionar como se Deus estivesse falando conosco por intermédio daquela palavra ou daquela genérica palavra, semelhante muitas vezes a um horóscopo que cabe para qualquer um, basta você querer se encaixar nela, e não consegue se emocionar, ser tocado e ser movido à fé e à obediência quando você simplesmente ler o texto da Sagrada Escritura que fala sobre Jesus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele quer para você. Como é possível que eu substitua uma água que não é tão cristalina como deveria ser, pela água cristalina da Palavra de Deus, que é segurança objetiva ao longo de milênios, para que aquilo que eu preciso conhecer de Deus eu possa conhecer aqui? Obviamente que eu não estou falando das inúmeras vezes que Deus fala a você, que eu espero que esteja acontecendo exatamente nesse momento, mas que não são novas revelações, mas são explicações, aplicações, atualizações específicas e pessoais da palavra viva e verdadeira e eterna para a sua situação, e quem faz isso é Deus pelo seu Espírito, e o nome disso não é revelação, é iluminação. É quando Deus abre o nosso entendimento para compreender aquilo que está sendo exposto.
Pode até ser novo para mim e parecer uma revelação, mas não é. Está aqui. Deus só está aplicando ao seu coração. Então, se eu creio que, havendo Deus outrora falado aos nossos pais, muitas vezes por meio dos profetas, mas hoje nos fala por meio do seu Filho, que é a expressão exata do ser de Deus, que é a manifestação perfeita de quem Deus é e daquilo que Ele quer para nós, logo eu preciso proclamar que há uma só palavra de Deus. E essa faz com que você seja levado a conhecê-lo, conviver com Ele e fazê-lo conhecido. Que aquilo que você precisa conhecer para crer e para obedecer está já disponível para você. E que você não deve substituir isso por qualquer água barrenta diante da água cristalina que a palavra de Deus tem para você e que tira a sede espiritual do seu coração. Quando assim fazemos, então nós podemos crer, e porque cremos, podemos proclamar que há uma só palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.